feche os olhos e permita-se chegar, aqui, agora, exatamente como está, com tudo o que sente, com tudo o que ainda não sabe nomear, com tudo o que carrega, e até mesmo com o que já não precisa mais carregar. Apenas chegue. Respire com gentileza, uma inspiração que entra como quem traz alívio, e uma expiração que solta, como quem começa a confiar. Seu corpo pode encontrar uma posição confortável, e talvez, aos poucos, você comece a notar os pontos de apoio, os pés tocando o chão, as costas sendo acolhidas, as mãos repousando sobre o colo, como se o próprio chão dissesse em silêncio: eu te sustento, você pode descansar. E mesmo que sua mente tente entender, você não precisa controlar nada agora. Pode apenas seguir, deixando que algo maior cuide desse momento com você. A cada respiração, seu corpo vai se soltando, o tempo vai se abrindo, e você começa a notar que há um espaço, um lugar que não é exatamente físico, mas também não é apenas imaginado. É como se uma névoa suave surgisse ao seu redor, te conduzindo para um lugar sagrado, um espaço entre mundos, e entre o que foi e o que está pronto para ser transformado. Você está prestes a entrar em uma travessia da alma, mas você não está sozinha. Aliás, você nunca esteve sozinha, porque nesse lugar, tudo o que você precisa está contigo: a coragem, a força, a verdade, e até a presença daqueles que, mesmo distante no tempo, ainda ecoam em seu coração. Enquanto o som da sua respiração segue ritmado, uma trilha de luz se forma diante de você. Ela não exige que você a siga, mas, de algum modo, você sente que é o momento, que é hora de olhar para algo antigo, hora de tocar uma história que não começou com você, mas que pode terminar ou recomeçar em você. É como se algo dentro de você dissesse: agora eu estou pronta, agora eu posso. E com essa certeza suave, você dá o primeiro passo. Um passo na direção do que precisa ser visto, do que precisa ser acolhido e finalmente liberado. Você caminha em direção a esse novo espaço de tranquilidade, sabendo que a cada passo vai deixando para trás apenas o que não te pertence mais, as culpas herdadas, os medos que não nasceram em você, as histórias que não são suas para carregar. E mesmo que ainda haja um leve receio, ele já não tem o mesmo peso de antes, porque agora você está aqui, inteira, presente e completamente aberta para a transformação. Você continua caminhando, como se o tempo estivesse em suspenso, como se o ar ao seu redor estivesse mais denso, mais vivo, como se guardasse histórias não ditas, memórias que flutuam, esperando apenas que alguém olhe para elas com amor. A cada passo, a paisagem muda, não rapidamente, mas como se véus antigos estivessem sendo retirados diante dos seus olhos, um após o outro, como se o mundo quisesse revelar algo que sempre esteve ali, mas que só agora pode ser visto. Você sente no seu peito uma vibração diferente, não é dor. É como um tambor ancestral, batendo em um ritmo que te chama, que te reconhece, como se dissesse: esse é o seu momento. Uma brisa leve toca a sua pele. Ela traz algo antigo, um cheiro de terra molhada, de árvore, de lenha queimando ao longe.
como se o vento estivesse soprando de um lugar onde o tempo não passa. Um lugar onde todas as almas que vieram antes de você ainda sussurram, suavemente, chamando você pelo nome. Você escuta, não com os ouvidos, mas com a alma. E nessa escuta profunda, algo dentro de você se move. Não é medo, não é dúvida. É um tipo diferente de certeza. Uma lembrança que não tem forma, mas que pulsa como um chamado silencioso. Este é o momento. E, nesse instante, diante de você, uma trilha se abre. Não é feita de pedra, nem de terra, mas de luz e raízes profundas. Como se você estivesse voltando para o solo de onde veio, para as fundações invisíveis da sua história, para o ventre da linhagem masculina. À medida que avança, o ambiente muda. O céu parece mais profundo, a atmosfera mais densa, quase sagrada, como se você estivesse entrando em um templo, não feito por mãos humanas, mas construído pelo amor e pela dor daqueles que vieram antes. Você sente que está se aproximando de um campo da alma, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, onde os segredos de família, as dores ocultas e as lealdades silenciosas se revelam. E ao pisar nesse campo, você nota que não está sozinha. Há presenças, como fios invisíveis, entrelaçando destinos, como se a história inteira da sua linhagem estivesse ali, observando, esperando que alguém tenha coragem de olhar com o coração. Você respira fundo e algo em você começa a se lembrar. Talvez de um tempo em que o silêncio era a única forma de sobreviver. Talvez de um medo que não era seu, mas que você aprendeu a sentir. Talvez de um nó no peito, que vem de gerações. Um nó que foi passado, não por maldade, mas por amor, por lealdade. Mas agora, aos poucos, esse nó começa a se desfazer. Porque você está disposta, decidida, você está presente. E o campo reconhece isso. À sua frente surge uma árvore, antiga, majestosa, com raízes profundas que parecem tocar o centro da terra, e os galhos que sobem como braços abertos para o céu. Você sente que essa árvore guarda a memória da sua linhagem. Você se aproxima e, ao encostar sua mão no tronco, um calor sobe pelo seu braço e imagens começam a surgir. Imagens borradas, fragmentos. Um homem, sozinho, em um pequeno quarto, com os olhos cheios de dor, de silêncio e de um medo profundo demais para ser dito em voz alta. Você não conhece ele, mas o seu coração reconhece. Você sente o peso da tristeza dele e sente também um amor escondido, um amor mal compreendido, como se ele tivesse desistido da vida não por fraqueza, mas porque acreditava que estava protegendo alguém, ou aliviando um peso que ninguém mais via. E, antes mesmo que ele diga qualquer coisa, você já sabe. É alguém que veio antes e que sempre esperou para ser visto. E algo se parte e se une dentro de você. A energia dele está ali, viva, presente, em pé diante da árvore, com os olhos baixos, como se carregasse o peso de 1000 silêncios. Você sente o impulso, uma vontade de correr até ele, de abraçá-lo, de dizer que ele não está sozinho. Mas algo mais profundo em você te orienta a apenas esperar. E então você faz o que poucos têm coragem de fazer. Você apenas fica ali, presente, inteira, vulnerável. É como se, nesse gesto, algo já começasse a se libertar.
Seu ancestral ergue o rosto lentamente e, pela primeira vez, seus olhos se encontram. Não há acusação, não há vergonha, há apenas uma dor antiga e uma alma cansada de esconder. Ele dá um passo à frente, respira e começa a falar. Eu não queria ir embora, filha. Eu só não via mais caminho. O mundo parecia fechado, como se tudo tivesse sido escrito sem chance de mudança. Sua voz é firme, mas embargada, como quem finalmente encontra alguém capaz de escutar. Fui criado no silêncio. Aprendi que homem não chora, que homem aguenta. Mas eu já não aguentava mais. Então, você sente um nó na garganta, porque aquela dor não é somente dele. Ela pulsa em você também. Ela viveu nos seus receios, nos seus bloqueios, nos momentos em que você hesitou, mesmo quando tudo dizia que iria dar certo. Tive medo, muito medo. Medo de falhar, medo de ser fraco, medo de ser um fardo para a família. Ele te olha, como se pedisse perdão, mas sem palavras. Eu não sabia como pedir ajuda. Naquela época, não se falava sobre isso. Tudo era resolvido na marra, na raiva ou no silêncio. Você se aproxima, com reverência, e quando está a poucos passos dele, você diz: eu sei, eu senti esse medo por anos, mas hoje eu entendo que ele não era meu. Uma lágrima escorre dos olhos do seu ancestral. Ele tenta contê-la, mas não precisa. Obrigado por me ver. Ninguém me viu, filha. Ninguém me enxergou de verdade. Nem mesmo quando fui embora. Você sente o peso dessas palavras entrando no seu peito. Não como dor, mas como um tipo de verdade que finalmente encontra repouso. Eu vejo a sua dor. Eu reconheço o que você passou. Eu te liberto da obrigação de continuar carregando esse fardo através de mim. Ele engasga com tanta emoção, e um novo brilho surge em seus olhos. Você não imagina o que isso significa para mim. Eu fiquei preso por tanto tempo, esperando que alguém tivesse coragem de olhar para trás e me chamar de volta para o nosso sistema. Eu não queria ser esquecido, mas também não queria ser lembrado apenas pela forma como parti. Você o encara e, por um instante, você o vê não como um homem que se foi, mas como o menino que um dia foi deixado de lado, invisível, assustado, e que só precisava de acolhimento e afeto. Você estende a mão e ele hesita, mas depois, com a mão trêmula, ele segura a sua mão. O toque é quente, real, cheio de presença. Filha, eu te passo agora aquilo que é verdadeiramente seu. Eu devolvo o que nunca foi. Nesse instante, uma luz suave envolve vocês dois. É como se o campo ao redor vibrasse com reconhecimento. O nó invisível entre vocês começa a se desfazer. Não por rejeição, mas por amor. Você respira fundo e algo em você abre espaço. Eu coloco você no seu lugar de origem, antes de mim, como parte importante da minha história. Eu te dou lugar no meu coração, não pela dor, mas pelo amor que agora eu posso sentir. Ele se emociona, e você percebe que, até então, ele nunca havia chorado em paz. Agora chora, com dignidade. Você não imagina o quanto me alivia saber que você pode viver diferente, que você pode andar por aí, sem carregar os pesos que eu carreguei em silêncio. Você fecha os olhos por um instante e permite que essa bênção invada seu interior. Uma bênção que não vem da força, mas da humildade. Você sente algo se reorganizando, como se dentro do seu corpo uma antiga tensão começasse a se dissolver. A sensação agora é de espaço,
de respiração, de pertencimento. E então ele diz: siga em frente, filha. Vá viver a sua vida. Vai ser tudo o que eu não conseguir ser. Mas agora, não mais por mim. Siga em frente por você mesma. Nesse momento, você sente algo se quebrando e, ao mesmo tempo, se formando. Como se uma parte de você, que sempre buscou entender esse medo que surgia do nada, finalmente tivesse encontrado a origem. E mais do que isso, finalmente tivesse dado um fim à repetição. Você respira fundo e, ao expirar, você sente que está devolvendo algo ao universo, com respeito, com amor, com leveza. Seu ancestral te olha e dá um sorriso tímido, mas verdadeiro, como quem, enfim, encontrou paz. Obrigado, filha, por me trazer de volta ao lugar certo na família, por me libertar e por se libertar também. E, nesse instante, ele começa a se dissolver em luz, não como quem desaparece, mas como quem retorna à origem, ao amor, ao sistema. Você observa, de pé, com o coração aberto, e sabe, algo mudou profundamente, dentro e fora. Você permanece ali, de pé, no centro daquele campo ancestral. Ele se dissolve em luz, mas a sua presença ainda paira no ar, como um calor suave, como uma bênção silenciosa que permanece com você. E, ao redor, o campo vibra, como se algo essencial tivesse sido desbloqueado, como se as raízes da sua história estivessem mais soltas, mais leves. Mas ainda existe algo que precisa ser entregue, algo que não pode mais seguir com você. Você sente isso no corpo, talvez nas costas ou no peito, ou um aperto no estômago que sempre te acompanhou em momentos de insegurança. É como um peso invisível que, mesmo após o encontro com o seu ancestral, ainda resiste, pedindo para ser libertado com consciência. Então você respira e algo dentro de você te guia. Diante da árvore ancestral surge agora um altar de pedra, simples, circular, como se tivesse sido moldado pela própria terra. Sobre ele repousam dois elementos, um recipiente com fogo, chama firme, viva, como a coragem que sobreviveu em você geração após geração, e uma pequena taça com água cristalina, reflexo da sua alma e da limpeza que está prestes a acontecer. Você se aproxima desse altar, com reverência, com respeito, e percebe que em sua mão agora há algo que você carrega, uma pedra negra, densa, quente e fria ao mesmo tempo. Você não lembra de ter pegado essa pedra, mas sente que carrega ela há muito tempo. Talvez desde antes mesmo de nascer. Talvez ela represente o medo, a cicatriz emocional, o peso do silêncio que percorreu a sua linhagem masculina. Você segura essa pedra com as duas mãos e respira. Eu sei o que você é. Eu honro o caminho que você percorreu, mas agora eu escolho te libertar. E, ao dizer essas palavras, você leva a pedra até o recipiente de fogo. Ela entra em contato com as chamas e, por um momento, nada acontece. Mas então, ela começa a rachar, a ranger, a se desfazer, como se estivesse esperado esse momento por gerações. Você observa, calma, presente, e percebe que, junto com aquela pedra, vão embora as noites em que você sentiu medo sem razão, as reuniões em que seu corpo tremia por dentro, as situações em que parecia que o perigo estava por perto, mesmo quando tudo estava bem.
as memórias de tensão, suor frio, hipervigilância. Você assiste e deixa ir, porque agora você está em um novo lugar dentro da sua própria história. Então, você pega a taça com água e leva ela até os lábios. Mas, antes de beber, você fecha os olhos e diz em silêncio: que essa água lave o que o fogo queimou, que essa água me devolva a paz, que essa água me reconecte com a vida. E então você bebe, devagar, sentindo a água tocar a boca, descer pela garganta e percorrer o corpo como um rio que encontra seu leito. Ao terminar, você sente um arrepio, mas dessa vez não é medo, é liberdade. E o campo todo parece responder. A árvore emite um leve brilho dourado. As raízes se movem, como se respirassem. E você se sente completamente diferente, mais inteira, mais presente, mais leve. E nesse instante, algo se aproxima por trás. Você se vira e vê homens da sua linhagem. Eles estão de pé, alguns de cabeça baixa, outros com lágrimas nos olhos, outros ainda com o rosto firme, mas com os olhos suaves. É como se, ao curar o que era seu, você tivesse tocado a dor de todos eles. Um a um, eles se aproximam, colocam a mão no peito e acenam, como quem diz: agora, enfim, podemos descansar. Então, um deles, mais jovem, olha nos seus olhos e diz: você é a primeira a se libertar. E por isso, todos nós agradecemos. Você sente a energia mudar. O campo se organiza, como se o amor tivesse encontrado o caminho de volta. Você se ajoelha diante do altar, não em submissão, mas em gratidão, em reverência. E ao tocar o chão com as mãos, você sente a terra pulsar, como se dissesse: agora sim, você está em casa. Você respira fundo, e nesse respirar, uma nova verdade se instala. Eu sou livre. Eu sou digna de viver com coragem. Eu honro o passado, sem me tornar prisioneira dele. Me permito caminhar de forma leve, segura, presente e em paz. Você permanece ali, por mais alguns instantes, sentindo, integrando. E quando se levanta, sabe que algo foi encerrado, algo antigo, profundo, invisível, mas agora livre. Os homens permanecem ali, de pé, como colunas de uma antiga história, e cada um deles representa uma geração, uma escolha, uma dor, um silêncio. Você os observa, e à medida que os encara, algo muda em seu peito. Você sente compaixão, não apenas por eles, mas por você também. Pela criança que você foi, pelos medos que carregou, pelos pesos que não soube nomear, e mesmo assim suportou. O homem mais velho, talvez o tataravô, se aproxima. Ele tem os olhos profundos como a terra molhada, e a mão calejada, como a de quem plantou mais do que colheu. Ele toca o seu ombro e diz: você nos honrou, e agora pode andar com coragem e leveza. Você sente o toque reverberar pelo seu corpo, como se abrisse canais antigos, caminhos que estavam adormecidos. E por esses canais começa a subir uma força, vinda da terra, vinda da raiz, vinda do que sempre esteve em você, mas precisava de espaço para florescer. Atrás de você, o altar continua brilhando suavemente, e como se fosse guiado por algo maior, você se ajoelha mais uma vez. Mas agora algo é diferente. Você leva a mão ao peito e sente algo novo, ou talvez antigo, mas que agora pulsa com leveza. É coragem, não a coragem impulsiva,
mas a que vem do centro, do chão da verdade. Você se levanta e uma voz interior, sua, mas também ancestral, diz: você não é o medo. Você nunca foi o medo. Você é a vida que venceu o silêncio com coragem e segurança. Você olha em volta, o campo ancestral começa a se dissolver, não como quem desaparece, mas como quem é absorvido dentro de você. As raízes, os rostos, os símbolos, tudo agora vive em seu interior, organizado, amado, agradecido. Você leva a mão ao altar e retira um pequeno objeto que agora está ali, um cristal dourado, pulsando como um coração antigo. Você não sabe como ele apareceu, mas sente que ele representa a sua nova verdade. Você o guarda sobre o seu coração e promete a si mesma: eu escolho viver com leveza, com presença, com dignidade, com coragem e segurança. E nesse exato instante, uma onda de calor se espalha por todo o seu corpo. O peito se expande, o rosto suaviza, as mãos relaxam, o olhar se torna mais firme. É como se cada célula dissesse: agora estamos livres. Você dá um passo, depois outro, e sente os pés tocando o chão com outra qualidade, com mais firmeza, com mais confiança, com mais verdade. O altar se desfaz, a árvore silencia, mas nada foi perdido. Tudo foi levado com você, para o seu interior, para sempre. Você volta a caminhar, mas agora sem o peso, sem o ruído, sem o medo que foi herdado. E antes de deixar esse campo sagrado, você olha para trás. A árvore, os ancestrais, a luz. Você acena, com amor, com honra, com gratidão. E então sussurra: eu continuo por mim e por todos vocês que agora descansam em paz. Você caminha devagar, mas agora com outra postura, outros pés, outra respiração. É como se o seu corpo estivesse descobrindo um novo jeito de existir, mais solto, mais enraizado, mais seguro, mais confiante. E a cada passo você percebe: o que antes era um alerta constante, agora é presença. O que antes era tensão nos ombros, agora é leveza. O que antes era silêncio desconfortável, agora é paz. O campo ancestral já ficou para trás, mas a energia dele segue com você, organizada, alinhada, silenciosamente forte. À sua frente surge uma clareira, um espaço amplo, a céu aberto, onde o ar é mais fresco e a luz toca o chão com suavidade. Você sente que esse lugar foi feito para você, como um santuário, onde algo importante está prestes a ser revelado. No centro da clareira, uma pedra lisa, grande o suficiente para sentar, estável como uma base, convidativa como um colo. Você se aproxima e senta, as palmas das mãos voltadas para cima, o rosto relaxado, os olhos fechados suavemente. E é nesse instante que você sente uma presença, primeiro uma brisa, depois um som, passos, patas fortes, seguras. Você abre os olhos lentamente e vê um animal de poder. Ele surge no meio da mata, olhos fixos em você, mas sem ameaça, sem pressa, apenas verdade. Pode ser um leão, ou um lobo, ou talvez uma onça, ou então um cavalo negro. Você não decide com a mente, seu corpo já sabe. Ele representa o que sempre esteve em você, mas que até hoje vivia escondido atrás do medo herdado. Agora ele veio, não para te proteger,
mas para caminhar ao seu lado, como um reflexo da sua força, como um lembrete da sua natureza. Ele se aproxima e para poucos passos de distância, os olhos fixos nos seus, e mesmo sem palavras você entende. Eu sou a coragem viva. Eu estive contigo nos dias escuros, nos momentos em que você quis desistir, naquelas manhãs em que levantou mesmo sem forças. Eu sou o que resistiu. E então ele se curva, baixa a cabeça, como quem reconhece. Mas é você quem o reconhece agora. Você não é instinto, você é sabedoria. Você não é só força, você é presença. Você não é só reação, você é escolha. E nesse instante, ele se aproxima um pouco mais. Encosta o focinho no seu peito, exatamente onde antes existia o medo. E você sente uma onda de fogo e terra, de pulsação e firmeza, de sim e de basta. A coragem entra, não como algo que vem de fora. Ela desperta, de dentro. Você fecha os olhos e sente. Os pés firmes, a coluna ereta, o peito aberto, a mente clara. Você está inteira. Você está pronta. O animal então caminha em círculo ao seu redor. 1, 2, 3 vezes. Como quem sela um pacto. Como quem ancora algo no campo. Como quem garante, de agora em diante, caminhamos juntos. E então, ele para atrás de você. Fica em silêncio, mas permanece ali. Você sabe, ele agora mora dentro. É parte, é expressão, é símbolo. Você se levanta, olha para o céu, e o céu parece te reconhecer. Não com aplausos, mas com espaço. Sim, agora há espaço. Dentro de você e ao redor de você. Espaço para ser, para errar, para viver, para construir sem medo, com coragem, com segurança. Você leva a mão ao peito e sente a pedra preciosa que ainda carrega consigo. Quente, suave, pulsando. Ela vibra junto com a coragem. Elas se reconhecem, se completam. Você inspira e ao expirar, diz com a voz firme: eu estou pronta. Eu volto com coragem, segurança e verdade. Eu sigo com tudo o que me fortalece. Você se lembra das vezes em que duvidou de si, das vezes em que quis fugir, das vezes em que se escondeu da própria luz. E agora percebe que tudo isso faz parte da mesma história, mas não define mais o final. A clareira vai se dissolvendo lentamente, mas o que foi ativado permanecerá. Agora, o medo não é mais um inimigo, ele é apenas uma parte, e você é muito maior do que ele. Você pode senti-lo, mas não precisa mais obedecê-lo. Você pode acolhê-lo, mas não precisa mais se identificar com ele, porque agora você tem a coragem como guia e o animal como guardião. Você se vira para caminhar e ouve um som familiar. Passos firmes, seguros, livres. Você está pronta para retornar, com o peito leve, a alma inteira e a coragem que sempre esteve com você. Você sente que algo dentro de você está completo, não perfeito, mas inteiro. A clareira vai se esmaecendo, como uma névoa que cumpriu sua missão. O animal de poder permanece atrás de você, firme, presente, mas agora faz parte de você. Você se vira pela última vez e olha para o espaço sagrado onde tudo aconteceu. A árvore, o altar, os homens da linhagem, o campo, tudo permanece ali, mas agora você já não precisa mais habitar esse lugar para senti-lo vivo dentro de você. Você respira fundo e agradece, com os olhos, com o coração, com a alma.
Obrigado. Honro tudo o que veio antes. E agora sigo em frente, com tudo o que vive em mim. Você começa a caminhar. E cada passo é uma bênção, um retorno, um renascimento. A sensação nos pés é diferente. Você pisa com mais firmeza, como se o solo dissesse: sim, esse agora é o seu lugar. Você sente a força do animal de poder em seu campo, mas ele já não está fora, está dentro, em cada escolha que você faz, cada gesto, cada respiração. Enquanto o cenário simbólico vai se dissolvendo, seu corpo começa a se tornar novamente a casa do seu espírito, a casa da sua coragem, a casa da sua vida. Você sente os seus pés como se reconectassem com a terra, como raízes que agora sabem exatamente onde pertencem. Você sente seus tornozelos, suas pernas, seus joelhos. Tudo está mais forte, mais leve, mais estável. A presença se espalha, como uma luz que preenche cômodo por cômodo. E então o ventre, o centro da criação, da respiração, do impulso para viver. Você sente esse espaço mais aberto, mais seguro, mais seu. A energia sobe para o peito, e ali você toca com a consciência a pedra preciosa que pulsa sobre o seu coração. Ele está ali, como uma joia viva, representando tudo o que foi transformado, tudo o que foi devolvido, tudo o que agora pode florescer. Você respira com mais profundidade e sente que há mais espaço dentro de si. E, ao inspirar profundamente, você deixa que o ar encontre a garganta. E ela se abre, como um canal limpo, como um rio desbloqueado, onde agora a sua voz pode passar. Sim, a sua voz, com verdade, com firmeza, com doçura. Você sente o rosto, as pálpebras, a testa e a cabeça. Agora tudo está mais leve. Como se os seus pensamentos não precisassem mais lutar. Como se a mente pudesse finalmente confiar. E, nesse estado, você se dá conta. Você voltou. Mas voltou diferente. Voltou inteira, com tudo o que precisava. E sem o que já não fazia mais sentido continuar carregando. Você leva a mão ao peito e sente. O metal precioso ainda pulsa. Não como um objeto, mas como símbolo do que você incorporou, do que foi resgatado, do que pertence a você por direito. Você inspira e enquanto o ar percorre o corpo, você diz internamente: essa sou eu. Essa é a minha nova base. Esse é o meu novo tempo. Talvez surja uma vontade de sorrir abertamente, ou de se emocionar, ou de apenas permanecer em silêncio. Tudo é muito bem-vindo. Tudo é parte. A jornada está chegando ao fim, mas o que foi ativado permanece. Te acompanha, te sustenta. E mesmo que em alguns dias o mundo te peça pressa, lá dentro você saberá. Há um ritmo mais profundo, mais verdadeiro, que pulsa em sintonia com a sua essência. Você levou consigo uma herança limpa, reorganizada, uma força que não é agressiva, mas firme, clara, inquebrável. Você leva a mão ao centro do peito e talvez possa repetir: eu estou de volta. Eu estou em casa. Eu estou em mim. Você sente os seus ombros, agora livres, mais abertos, como se finalmente pudessem sustentar apenas o que é seu. E o que é seu é leve, é verdadeiro, é sagrado. Você começa a movimentar os dedos das mãos, depois os dedos dos pés. Pequenos movimentos que ativam a sua presença no aqui, agora. Você respira mais uma vez. E dessa vez, como quem dá boas-vindas ao mundo externo. Mas, com o mundo interno,
completamente reorganizado. Você não está mais no campo da visualização, mas tudo o que ele te mostrou está vivo em você, em cada gesto, cada escolha, cada respiração. Você pode levar essa experiência com você, guardá-la como um santuário invisível, um espaço interno de poder e reconexão, que pode ser acessado a qualquer momento. Basta fechar os olhos e lembrar. Lembrar que a transformação é possível, que a dor pode se dissolver e que o medo nunca foi mais forte do que o amor e a coragem. Você inspira uma última vez profundamente e expira com suavidade. E quando estiver pronta, em seu tempo, poderá abrir os olhos e retornar com calma, com firmeza, com gratidão. E quando fizer, que o mundo pareça diferente, não porque ele mudou, mas porque agora você está inteira para habitá-lo. Seja muito bem-vinda de volta. Você não é mais a mesma, e isso é um milagre silencioso.